E-commerce da Moinho Verde, e também é formado como mestre em administração com ênfase em comportamento do consumidor, possui especialização, é pós-graduado em marketing, marketing digital, gestão de projetos, e também é bacharel em publicidade e propaganda. Além da atuação no meio profissional e acadêmico, o Ricardo também é professor da ESPM, uma das instituições mais renomadas de marketing e comunicação do Brasil. Ricardo, muito obrigado pela sua participação, seja muito bem-vindo, o painel é todo seu, a gente está muito ansioso para compartilhar e para conhecer esse conteúdo. Chega mais. Opa, tudo bem, Dudu? Tudo jóia, tudo seu. Maravilha. Gente, boa noite, deixa eu compartilhar aqui a apresentação com vocês. Vocês estão vendo minha tela já? O Dudu só confirma para mim que eles estão vendo já, está tudo certinho. Está no ar, o pessoal está bem. Maravilha. Gente, eu vou falar de um tema que ele é novidade no mercado, tá? Antes eu vou me apresentar novamente. Eu não sabia que o pessoal ia fazer basicamente uma mini bio minha. Eu vou fazer novamente a minha bio daqui 2 slides. Eu vou falar de um tema que é recente no mercado, tá? Porque o pessoal começou a ver esse casamento como uma coisa muito interessante, tá? O pessoal começou a ver esse termo CXM, Customer Experience Management, como a junção do CRM com CX, perfeito? Por que essa junção, já até abrindo para vocês o leque do que realmente aconteceu para acontecer esse casamento, tá? Quando a gente fala de CX, a gente está falando muito da jornada do consumidor. E quando a gente fala de CRM, até linkando com o tema, querendo ou não, do evento, a gente está falando muito de personalização. Então, quando a gente fala de uma jornada hiper-personalizada, a gente tem que trabalhar o conceito de CXM. Esse é um conceito que é novo no mercado, tá? Até no final eu coloquei alguns acrônimos, alguns nomes que é interessante vocês pesquisarem após essa palestra, porque eu acho que vai fazer parte do cotidiano daqui para frente. Entre eles está o CXM, mas existem outros como CRM, CX, CDP, que é interessante que vocês pesquisem para que vocês saibam com o que vocês estarão lidando daqui para frente. E quando eu digo daqui para frente, é 2020 para frente, perfeito? Antes de começar, eu só queria levantar para vocês que, até o que eu falo para todo mundo, quando eu vou dar um painel, vou dar uma palestra, vou falar qualquer coisa em 30 minutos, 1 hora, eu não quero que essa palestra acabe aqui, tá? Eu não quero que esse painel acabe aqui. Eu quero que vocês peguem esses temas, eu quero que vocês peguem todo o conteúdo que a gente está provendo para vocês e pesquisem na internet. Deem uma olhada e, mais importante, no final vocês vão ter até minhas redes sociais aqui discriminadas. Se tiver qualquer dúvida, principalmente sobre CRM, eu estou lá para falar com vocês. Só perguntar, eu prometo que eu respondo. Fala, eu te vi na palestra lá da Customer Force, quero muito, saber sobre tal tema, quero falar sobre tal tema, eu prometo que eu respondo para vocês, perfeito? Mas, voltando a ressaltar isso, para mim, esse painel é quase um manifesto, tá? É um manifesto de testem antes de falar que não dá, e mais importante, saiam da caixa, porque a personalização traz resultado, e nós aqui da Magna Consulting, até abrindo para vocês, né, que eu sou sócio de uma agência de publicidade, trabalhamos especificamente com isso no mercado e traz resultado para os nossos clientes. Agora, como eu falei para vocês, eu vou me apresentar novamente, tá? Meu nome é Ricardo Ribeiro. Eu trabalhei em algumas empresas do mercado, eu acho que já estou indo para a 10ª empresa. Atualmente, eu sou gerente de e-commerce da Mundo Verde da Natui. Vocês devem conhecer essas marcas, né? Eu também sou sócio da Magna Consulting, uma das agências que trabalha CRM aqui no Brasil. E mais importante, como até o Dodô disse, eu dou aula na SPM. Eu sou formado em Publicidade e Propaganda pelo Mackenzie, pós-graduado em Marketing pela Casper Libero, MBA em Marketing Digital pela SPM, formado em Gestão de Projetos pela FIA e mestre em Administração pela SPM. Eu estou começando a ficar velho e eu começo a ver isso pelo currículo e, mais importante, pelos cabelos brancos que começaram a nascer. Alguns clientes que eu já atuei que vocês devem conhecer, tá?
Nubank, Mercado Livre, Singer, Telenorte, Vivo, Clinique, Mesh, Tenda Atacado, MEC, Cacau Show e por aí vai, uma outra gama de diversos clientes. Por que é importante eu ressaltar isso para vocês saberem um pouco sobre mim, tá? Quando eu falo de CRM, eu estou falando do basicamente o amor da minha vida. Eu vim dessa área. Eu tenho mais de 10 anos de atuação em CRM. Por este fator, eu estou dando essa informação para vocês, eu estou falando, já trabalhei com esses clientes por uma coisa simples, porque é bom vocês saberem quem sou eu, com quem vocês estão lidando. É sempre uma pergunta que eu faço até no começo das minhas aulas na SPM. Quantos de vocês chegaram a pesquisar o meu currículo antes de eu realmente entrar nessa reunião? Por que eu digo isso? Quando eu coloco que é importante pesquisar o currículo da pessoa que está indo falar com vocês, é porque eu posso estar falando tudo mentira aqui para vocês. Apesar de não ser, apesar da Euri já ter verificado isso para vocês e do Dudu também, é importante vocês terem esses dados do lado de vocês. Porque se algum dia vocês quiserem falar comigo sobre construção, chocolate, sobre vendas na internet, sobre máquinas de costura, vocês vão ver que eu tenho essa experiência. E esse é basicamente o futuro hiperpersonalizado. Você conversar com cada pessoa de uma maneira única, tá? Vamos entrar direto no tema agora, tá? Vamos falar desse casamento, tá? Por que é importante esse casamento? Quando você tem CRM, e até abrindo para vocês que CRM é onde você armazena os dados de todos os seus clientes, os dados mais relevantes dos seus clientes, você basicamente já está trabalhando com o primórdio de hiperpersonalização. O que é o primórdio de hiperpersonalização? Se você tiver já o nome do seu cliente, quando você for conversar com ele, você já consegue pelo menos chamar ele pelo nome. Você não tendo o nome do seu cliente, você não sabe nem como falar com ele, certo? E do lado de CX, querendo ou não, você tem que pensar sempre na jornada que essa pessoa vai ter com você. Vou dar um exemplo claro para vocês. Se vocês encontram alguém na rua, vocês se interessam por aquela pessoa, e aí vocês chamam essa pessoa para sair. A primeira coisa que vocês têm que ter em mente é a seguinte. Você vai armazenar todos os dados dessa pessoa no seu CRM. O que você vai fazer com esses dados? Guardar em algum lugar. Eu sou uma pessoa que, por exemplo, sou péssimo com datas. Então, toda vez que eu tenho que guardar uma data de uma pessoa querida para mim, eu jogo no meu Google Agenda. Querendo ou não, aquilo funciona como um pequeno CRM para mim, porque eu lembro que naquela data em especial eu vou ter que dar alguma coisa para aquela pessoa, ou vou ter que levar essa pessoa para jantar, etc. O que vai para a parte de CX quando você encontra essa pessoa especial? Basicamente, quando você está falando de CX, você está falando de levar a pessoa de um lado até o outro da jornada. Digamos que você se interessou, você começou a amar essa pessoa. Querendo ou não, você vai fazer o melhor para essa pessoa, para que essa pessoa se aproxime de você. Então, você tem que levar essa pessoa por uma jornada para que ela se interesse por você. E aí começa toda a brincadeira do que vocês vivem no dia a dia. Basicamente, quando você está se interessando pela pessoa, você leva ela para jantar, você leva ela para assistir um filme, você leva ela para X, você dá presente. E tudo isso, querendo ou não, é uma jornada construída por você. Então, você está construindo uma jornada com essa pessoa, que é o seu CX. E dentro do seu CRM, o que você vai armazenando? Pô, eu dei um colar para essa pessoa e essa pessoa gostou muito. Então, ela gosta de colar. Maravilha. Chamei essa pessoa para um apelido carinhoso e essa pessoa gostou desse apelido carinhoso. Anotei isso no meu CRM. Chamei essa pessoa, falei da idade dessa pessoa, ela não gostou. Falou que a idade não é com ela, não gosta de falar a idade. Vou anotar no meu CRM o que ela não gosta de realmente ressaltar dela. Então, consequentemente, daqui para frente, toda a jornada que eu estou construindo através do CX, eu vou personalizando com o meu CRM. E aí, voltando a falar do casamento disso, a gente vai falar até de um pouco das premissas e dos votos de cada um, tá? O CRM promete uma coisa, como eu citei para vocês, personalizar, automatizar e integrar. Por que eu digo isso? Voltando ao exemplo do dia a dia. Eu vou chamar a pessoa pelo apelido carinhoso, eu vou dar mais colares para essa pessoa, mas mais importante, quando eu for lembrar de datas, eu não vou falar com essa pessoa sobre datas. Eu vou perguntar para a mãe dela se for necessário. E mais importante, eu vou integrar todos os meios possíveis que eu tenho para capturar informações dessa pessoa. Por que isso é importante? Toda vez que eu tenho um CRM, eu estou pensando pelo menos nessas 3 verticais, tá? Personalização, para eu conseguir falar com a pessoa da melhor maneira possível.
Automação, porque quanto mais tempo eu gasto falando de uma maneira manual com essa pessoa, menos tempo eu gasto melhorando a experiência da jornada dessa pessoa. E integração, porque quando eu estou falando de integrar dados, eu estou falando de jogar dados de um RP ou de alguma outra fonte para dentro do meu CRM. Então, eu estou falando de pegar dados, como, por exemplo, essa pessoa gosta de joias, gosta do que de joias? Quantas vezes essa pessoa gosta de receber joias ao ano? Quantas vezes essa pessoa gosta de receber presentes ao ano? E por aí vai. Então, eu estou falando de integração de dados para que eu tenha a melhor experiência para esse cliente. Perfeito? Então, os votos de CRM para o casamento foram esses. Enquanto isso, CX teve um voto um pouco diferente, que é melhorar a experiência do usuário, então, do cliente. Consequentemente, construindo uma jornada duradoura com ele, para que ele não compre uma vez e se sinta basicamente descartado por você. E manter o cliente feliz sempre. E nessa junção, nesse casamento, que basicamente nasceu o CXM, que é a jornada para melhorar a experiência de compra ao máximo possível e personalizar ao máximo possível. Por que eu digo isso, tá? Isso é importante por um fator simples. Cada um de vocês que estão assistindo isso agora é um consumidor. Seja um consumidor dessa palestra, seja um consumidor deste evento, seja um consumidor da Americanas, por exemplo, seja um consumidor de onde for. E cada um de vocês deve ser tratado como um consumidor. Porque, apesar de eu, o Dodô, ou qualquer outra pessoa gostarmos de camiseta, por exemplo, nós não temos os mesmos gostos. Então, eu vou gostar de um tipo de camiseta, de uma cor específica, de um tamanho específico. O Dodô vai gostar de camisetas diferentes. O Eduardo vai gostar de camisetas diferentes. O Bruno vai gostar de camisetas diferentes. E cada um de nós vai ter um estilo qual a empresa tem que abordar. Ou se ela não abordar esse estilo, pelo menos falar para ele que não é exatamente o estilo que essa pessoa quer. Uma das coisas que eu sempre cito em sala de aula é exatamente isso. Uma das coisas que pouca gente faz e que deveriam fazer mais é, basicamente, mostrar ao seu cliente o que você não vende. Falar para ele, ele quer a camiseta do Pateta. Eu não tenho camiseta do Pateta na minha loja. Desculpa, mas o que eu tenho mais próximo é isso daqui, mas eu não tenho camiseta do Pateta. Para que a pessoa não se frustre com a experiência que ele vai ter com a loja. Para que ele não crie uma expectativa e depois essa expectativa não seja atendida. Perfeito? Mas por que é tão importante, como eu disse para vocês, personalizar o cliente de forma massiva, tá? Personalizar a experiência do cliente de forma massiva. Como disse o Chris Farley, no seu artigo lá no periódico Personality and Social Psychology Bulletin, ele fala que pessoas se relacionam com pessoas que as conhecem bem, tá? Porque, basicamente, uma pessoa que conhece você e conhece bem você é uma pessoa que é parecida com você. Eu não sei se vocês já ouviram falar nisso, mas pessoas gostam de se relacionar com pessoas que são parecidas com elas. Então, elas têm que ter pelo menos os mesmos gostos que você, tem que entender o que você gosta. Se eu estou falando com uma empresa de moda, essa empresa de moda tem que entender do que eu gosto. Se eu estou falando com uma empresa de o que quer que seja, essa empresa tem que entender o meu gosto, para que ela consiga refletir esse gosto no site, na loja ou onde for dela. Perfeito? Então, é muito melhor personalizar a jornada do consumidor, certo? Porque quem já viu o software de personalização no mercado, existem diversos, como Chaordic, Clerk.io, etc., já viram que isso funciona muito bem. A personalização, existem alguns dados de mercado que já foram provados, já foi provado através desses dados, que toda personalização atrai mais o consumidor. Eu vou dar um exemplo muito simples para vocês, tá? Eu, Ricardo, como muita pasta de amendoim. Eu adoro pasta de amendoim. Para mim, assim, é uma coisa maravilhosa. Eu compro quilos por mês. E esse mês eu comprei 4 quilos e já está no final. Então, a gente está no dia 15, eu comprei 4 quilos, eu já falei, cara, daqui uns 2, 3 dias eu talvez tenha que comprar novamente, certo? A primeira coisa que vem na lógica é, se o Ricardo comprou pasta de amendoim, o que o software de personalização vai ter que fazer? Mandar pasta de amendoim para mim. Seja através do meu histórico de navegação, como está mostrando a Netshoes, ou através de pessoas com interesses similares.
Porque o que acontece? Até pessoas com interesses similares são pessoas que compraram uma vez pasta de amendoim e, consequentemente, tiveram uma recorrência de compra em pasta de amendoim americanas. Então, eles mostram a pasta de amendoim novamente para mim. Perfeito? O que isso significa? Eles estão olhando para a minha jornada do consumidor e estão personalizando para mim essa jornada. Só que eu vou falar o seguinte, eu estou falando bem deles, né, no momento. Eu estou falando de uns caras grandes aí, certo? O maior problema aí é o seguinte, tá? Se eu chegar numa loja da Americanas, eu aposto que nenhum vendedor vai tentar me vender pasta de amendoim. É o que eu chamo de homininada, tá? Por que homininada? Essa jornada, ela é muito bonita quando a gente chega no online. Então, quando eu estou no online, que realmente eles têm os dados de navegação do meu computador, eles têm todos os dados de navegação do Ricardo em si, é ótimo. Mas quando isso passa para o Omnichannel mesmo, que é eu ir para uma experiência física, ele perde essa conexão. E por que ele perde essa conexão? É aí que entra um pouco as pessoas não trabalharem o CRM como ele deveria ser trabalhado, tá? O CRM ele deveria conter as informações e distribuir essas informações no momento certo de onde a pessoa está indo. Esse casamento do CXM traz exatamente isso. Pegar a informação de uma loja virtual, jogar numa loja física, e essa loja física, basicamente, replicar o comportamento que você teve numa loja virtual. Então, para mim, Ricardo, que estava buscando uma pasta de amendoim no site, se eu fosse numa Americanas aqui do canto e ele conseguisse puxar um dado primário meu, como CPF, e-mail, telefone, algo que ele pudesse identificar quem sou eu, ele poderia me ofertar essa pasta de amendoim. Lógico, eu não estou falando de uma operação simples dessa maneira, mas de repente um totem com check-in já pode fazer este esquema virar realidade, perfeito? Eu digo uma coisa, a jornada para mim já foi personalizada na home aí, né? Então, quando eu entro na home do site, basicamente eles estão pegando meus interesses e falando, Ricardo, você gosta de pasta de amendoim? Toma aqui mais pasta de amendoim. Só que quando eu clico no produto, eu estou voltando para uma jornada tradicional. Então, eu chego nessa jornada tradicional e penso, o que poderia mudar para mim? Eu compro pasta de amendoim, tanto na Netshoes, quanto na Americanas, quanto no próprio site da Mundo Verde, como se não houvesse amanhã, de verdade, assim, é um amor da minha vida. Eles poderiam estar me dando um desconto maior exclusivo, eles poderiam estar me chamando pelo nome em outros lugares sem ser simplesmente na parte de cima ali do site, onde está o Olá Ricardo, certo? Eles poderiam estar fazendo 1000 coisas. Eu voltei aqui a ser um cliente normal. Então não tem desconto exclusivo, não tem personalização, e isso porque a gente está falando das maiores empresas de mercado. Quando a gente chega nas menores, a gente não tem algo personalizado assim, porque as menores não vão contratar ferramentas para isso. Eu, na minha experiência, gostaria de ter pelo menos uma experiência desta maneira. Tá? Não mudou quase nada, né? Se vocês estão vendo a página, só favor, o que mudou? 15,74 só para você. Você pode ver que eu aumentei o desconto de 19% para 25%. E mais importante, o meu nome no botão. Parece uma coisa besta, né? Parece besteirinha, parece, sabe... É algo que é, assim, é lúdico até. Mas é o que me faria comprar mais. É aí que cabe a parte de hiperpersonalização. Não quer dizer que eu, que ficaria feliz com isso, serei igual a vocês. Vocês têm que pensar, basicamente, como vocês ficariam felizes com essa experiência, e nessa experiência vocês têm que pensar, eu gostaria de ter isso, eu gostaria de ter aquilo, eu gostaria de ter aquilo outro. E cabe às empresas olharem para a sua experiência e personalizarem essa experiência. Perfeito? Eu vou dar um outro exemplo para vocês, ok? Esse site, Riachuelo, né? Ele tem uma coisa muito legal, cara, que é uma das melhores, assim, é sempre um exemplo que eu também dou em sala de aula. Esse provador virtual, eu acho que é a coisa mais bonita que eu já vi na minha vida, tá? Por que eu digo isso? A Riachuelo está basicamente mudando, né, o seu método de comprar camisas sociais. No provador virtual, eles pedem para você a sua altura, o seu peso, a sua idade, e eles capturam essas informações em algum lugar. Então, eles capturaram já minha altura, meu peso, minha idade, meu sexo, tá? Porque eu já coloquei também aqui o gênero, se eu sou masculino ou feminino, e mais importante, o meu gosto.
Por que eu digo meu gosto? Eu estou olhando uma camisa social preta. Então, eles já têm o meu gosto, eles têm o que eu estou procurando, certo? Eles perguntam também em relação ao ajuste do seu corpo. Se é mais tórax, menos barriga, mais quadril, menos quadril. E, consequentemente, eles já têm o meu tipo físico aí dentro dessa brincadeira. O que gera o tamanho ideal da roupa para você, perfeito? Então, é aí que vai um pouco do quesito de eles me oferecerem que, no mínimo, eles vão colocar essas camisas pretas na home para mim, certo? Porque, afinal, eu estou buscando por camisas pretas, tamanho 3. Eles já sabem o que, basicamente, eu quero. E essa é a home deles para mim. Eu acho que eu não vou usar essas sites. Não acredito que seja o que eu estou buscando no mercado ainda. Perfeito? Tem que sempre lembrar que moda é uma coisa muito volátil. Eles devem estar mostrando isso principalmente pelo quesito de que realmente moda feminina vende bem. Mas, como eles têm os meus dados, eles poderiam pelo menos jogar esta categoria aqui para cima. Perfeito? E essa categoria, que mostra os destaques, que é basicamente camisetas polo, eles poderiam ter pelo menos jogado essa categoria para cima ao pensar qual é o meu sexo ou qual é a minha discriminação sexual, né? Mesmo assim, eu sinto falta de uma coisa aí no meio da parte da Riachuelo, tá? E o que é essa coisa? A camisa. Cara, eu procurei por uma camisa preta, tamanho 3. Eu não sei se essas polos todas têm tamanho 3, não cheguei a ver isso. Mas o que eu vi eles não atenderam tanto assim o meu gosto. Eu tô criticando os maiores, e isso vai parecer meio estranho, tá? Eu vou falar isso daqui 2 slides, o porquê que eu estou criticando os maiores, perfeito? Mas pensa que eles não personalizaram essa jornada para mim. E por que eles não personalizaram essa jornada para mim? 1000 motivos. Eu não sou da Riachuelo, eu não posso falar o porquê sim ou o porquê não. A única coisa que eu posso falar é, isso não sendo personalizado para mim, eu não vendo as ofertas, de repente, numa home, eu me sinto chateado. Porque eu fico pensando que é um trabalho que poderia ser melhorado de CRM, entendeu? E quando eu digo CRM, eu digo também nos softwares de personalização, como Chaordic, como Clerk, como o que for. O software que eles usarem deveria estar personalizando essa jornada para mim. Eu deveria estar vendo mais camisas pretas do que realmente camisas polo ou vestidos. Então, eu vou abrir para vocês pelo menos os 3 benefícios de personalização em nível massivo para vocês entenderem do que eu estou falando, tá? Os maiores benefícios são, você tem que se lembrar de Pareto, tá? Para vocês que não sabem o que é Pareto, vale pesquisar também, mas Pareto é a regra do 80-20. Você vai focar 80% do seu tempo naquilo que traz 80% da sua receita. E basicamente abandonar esses 20% incomodados, tá? Por que isso não deveria ser assim uma regra? Eu gosto de falar que assim, com hiperpersonalização, você não tem por que focar em 80%, você tem que focar em 100%. Porque você tem diversas jornadas, só que você tem um site que se adequa a diversas jornadas. Você tem uma loja física que se adequa a diversas jornadas. Você tem pessoas se adequando a outras pessoas. Perfeito? E é a única maneira de falarmos de omnichannel de verdade. Porque cada consumidor tem uma experiência diferente com a marca que está comprando ou indicando. Então, querendo ou não, quando a gente fala de omnichannel, a gente tem que falar de jornada. Falou de jornada, tem que falar de personalização. Falou de personalização, volta para CRM, CX, CXM. E você vai ter um funil mais largo no fundo. O que é um funil mais largo no fundo? Tem um funil de vendas, vale vocês darem uma pesquisada também. O funil de vendas, ele foca em 3 patamares, basicamente, do funil. Topo do funil, meio do funil e fundo do funil. O fundo do funil é onde acontecem as vendas. Então, quanto maior a sua personalização, maior o número de vendas, porque você está atingindo a necessidade desse cara. Então, você aumenta, basicamente, o que você tem de receita no final do mês. Perfeito? E agora falando por que eu estou atingindo as grandes, que não é bem um atingindo, tá? Eu estou mostrando para vocês que existe espaço em qualquer mercado, desde que você saiba trabalhar com diversas frentes. Quando você começa a trabalhar personalização e você vê que uma outra loja não trabalha,
você pode passar na frente dessa loja. Ou às vezes você pode testar e ver que realmente personalização não se adequa a você ou não se adequa àquele mercado, entende? Então, consequentemente, e até uma vertical, assim, gosto de deixar isso bem explícito, que marketing digital é uma parte de testes. Quem não testar não vai saber o que funciona ou não. Quem testar sabe certinho o que funciona na marca dele em específico. Eles podem já ter testado tudo aquilo que eu falei, mas eu nunca sofri aquela experiência, eu nunca tive essa experiência hiper personalizada com marcas ainda, porque é um conceito novo do mercado, perfeito? Isso vai ser trabalhado muito dentro de CRM, das grandes CDPs, e aí as CDPs são Consumer Data Platforms, que são plataformas que pegam todos os dados dos clientes e jogam lá para dentro, e basicamente vão trabalhar em conjunto com CX, perfeito? Para não gastar mais tempo de vocês, eu só queria dar uma cutucada aí, como eu disse para vocês. Dê uma pesquisada para vocês saírem da zona de conforto nesses 4 temas, tá? CDP, Consumer Data Platform, CXM, Customer Experience Management, DMP, Data Management Platform, que tudo aqui eu estou falando de dados. Quando eu falo de marketing digital, eu falo de dados. E é lógico, para vender meu peixe, procura sobre Magna Consulting, que vocês vão encontrar a consultoria qual eu sou um dos sócios. Perfeito? E é isso, gente. Muito obrigado pelo tempo de vocês. Sensacional, Ricardo. Muito obrigado pela sua apresentação enriquecedora. Foram surgindo várias perguntas por aqui. Mas, assim, a gente vai fazer um painel no final com algumas questões para destacar que o pessoal está enviando, mas tem uma que eu já vou trazer para a gente já ir aquecendo e para o pessoal já enviar mais para a gente nos comentários. Lembrando que a gente está ao vivaço, tanto no YouTube quanto pelo LinkedIn, nós estamos avaliando esses 2 canais. Na sua visão, Ricardo, quem perguntou essa questão foi o Miro Leite. Ele traz assim, a hiperpersonalização não vai na contramão da economia colaborativa? Qual é a sua visão? A meu ver, não, porque assim, quando você fala em economia colaborativa, eu acho que você está indo para um outro tema. Agora você foi bem longe para mim, tá? Eu acho que eu tenho esse tema. Mas vamos lá. Para aquecer, foi só para aquecer essa, tá? Nossa, mas vai aquecer aqui que eu vou ter que pesquisar até não dá mais. Quando você está falando de economia colaborativa, eu acredito que você está falando basicamente de personalizar a jornada através de, assim, você mesmo fazer a sua jornada, talvez, né? Quando eu falo de hiperpersonalização, eu estou falando de você basicamente ter cada consumidor fazer a sua jornada de verdade, tá? Então, eu acho que até eles andam em paralelo. Agora você foi longe menos que a economia colaborativa, de verdade. Mas, a meu ver, tá? Meu ponto de vista, eu acho que os dois andam realmente em paralelo. Eu não acho que um vai contra o outro. Por que eu digo que um não vai contra o outro? Quando eu vou falar em qualquer coisa relacionada à personalização, eu estou falando em futuro. E economia colaborativa, querendo ou não, estou falando de futuro também. Até falando, existe um site, acho que é Redbubble, o nome dele, é um negócio americano que permite que você vá basicamente construindo o seu produto e vendendo o seu produto, tá? Então, quando você vende o seu produto, você mesmo está criando ele. E permite que outras pessoas tenham a jornada que você especifica por isso, perfeito? No Enjoei mesmo, vai. O Enjoei, até, querendo ou não, é uma economia colaborativa. Dentro dessa economia colaborativa do Enjoei, se eu estiver procurando por tênis, eu preciso encontrar mais tênis, certo? A não ser que eu já tenha comprado um tênis. Aí começa uma outra jornada. Por exemplo, tênis, meia, depois vai pulando para outros steps, perfeito? Legal. Mas eu estou com medo de estourar o horário de alguém. Perfeito, estamos aqui com os convidados, mas super válidos, já deu para sentir o aquecimento e a gente continua convidando o pessoal para enviar as perguntas. Mas, Ricardo, muito obrigado pelo seu painel enriquecedor. Por trás de um simples cliques para nós usuários, em sites de compra ou em redes sociais, qualquer meio virtual, para o colaborador visa facilidade, mas tem um trabalho imenso por trás e estratégias assim também extensas que foram todas desenhadas, projetadas e desenvolvidas naquela interface para entregar essa facilidade para o usuário. Do nosso ponto de vista parece ser simples,
mas para desenvolver tudo isso foi um largo projeto, como você trouxe um pouquinho para a gente. Muito obrigado mesmo. Fica o convite para você retornar outras vezes e quer compartilhar suas redes, onde que a gente pode te encontrar? Calma aí que agora eu vou voltar para cá. Então, ó, se você quiser me encontrar no LinkedIn, é o barra Ricardo Ribeiro 989, porque meu nome é brasileiro mesmo. Se você for no site da Magna Consulting, que é magnaconsulting.com.br, vocês vão encontrar basicamente o meu celular lá em cima e vocês podem mandar um e-mail para o contato que eu mesmo vou responder. E, ao mesmo tempo, no Instagram, ricardo.ribeiro.silva. Perfeito, perfeito. Obrigado, Ricardo. A gente se vê nas próximas. Obrigado, boa noite.